Muito gosto em tê-la aqui no Porto Canal. Muito obrigado por isso, ainda por cima para comemorarmos este 30º aniversário do Instituto Politécnico do Porto, que é uma data importante, apesar de no Politécnico haver escolas bastante mais idosas, se me permite a expressão, seja como for, cumpro-me dar-lhe os parabéns por estes 30 anos daquele que é o maior Politécnico do país e a 5ª maior instituição universitária do país. Enfim, tem em mãos um porta-aviões, quase, digamos assim. As comemorações são extensas, tem um programa bastante extenso, tão extenso que dá a impressão, gostava de lhe fazer esta primeira pergunta, que o Politécnico quer alterar alguma da sua imagem. É assim? Alterar... No sentido de a mudar, sim, de a melhorar. Digamos que queremos que a nossa imagem seja mais visível. Uhum. Se há aqui algum pleonasmo, passo a redundância. Isto é, queremos aproveitar este momento para, de uma forma mais concentrada e efetiva, nos darmos a conhecer. Uhum. Eu julgo que o Politécnico do Porto sofreu sempre de alguma falha de comunicação com o exterior. Isto tem a ver até às vezes com motivos financeiros, as construções orçamentais não nos permitem trabalhar bem estas questões da comunicação com a imprensa, de conseguir pôr cá fora um conjunto de atividades que são o nosso cotidiano. Uhum. Julgo que há até algum desconhecimento acerca do que é o Politécnico do Porto. Um bocadinho o Paulo dizia bem, nós somos a 5ª maior instituição de ensino superior do país, em toda a rede universitária politécnica. Somos a 2ª maior instituição do norte do país. E somos a 5ª instituição em atratividade de estudantes. Ora, estes números julgo que muitas vezes não são conhecidos, digamos, do público em geral, por falha nossa. Assim como não são conhecidos do público em geral as dimensões e as escolas que integram o próprio Instituto. São 7. São 7. E o facto de haver 7 escolas, enfim, com cursos muito díspares, é também esse facto uma razão para que a transmissão da imagem que o Politécnico quer dar, da sua identidade, digamos assim, não tenha sido tão bem conseguida quanto isso até hoje? Eu de responder-lhe que sim e agora não. Isto é... Agora, a partir de agora? Não, já nos últimos anos. É muito difícil e é um obstáculo que muitas instituições, não só de ensino superior, mas particularmente algumas de ensino superior, que é o mundo onde me movo com alguma maior facilidade, sofrerem disto, que é quando integram dentro de si instituições centenárias. Repare, dentro do Politécnico Porto existem instituições que estiveram na gênese da própria Universidade do Porto e do Politécnico. O ISEP tem 168 anos, o SCAP 128, enfim, a própria ESE considera-se de alguma forma herdeira do magistério primário ou ex-mai do conservatório. E depois com culturas muito distintas. Um dos primeiros obstáculos que tivemos sempre em termos de identidade é como passar de uma federação em que alguns nasceram dentro, outros chegaram a nós já adultos, outros acabaram de se formar. Como é que se passa de uma federação a uma única instituição com um espírito de coesão? Essa coesão está no ponto de roçado, digamos assim? A coesão é algo que tem que se construir todos os dias, é como numa família. Mas diria que essa coesão está já num momento, esta coesão está formalmente e praticamente, eu não gosto de dizer que é o ponto roçado porque nunca há um limite para nada. Nós, quando atingimos um objetivo, ele recuou no tempo e torna-se mais longo. Este ponto roçado, desculpe interrompê-la, tinha uma outra pergunta por trás. Se estiver no ponto de roçado ou quase lá, digamos assim, eu gostava de lhe perguntar se a senhora professora acha que o Politécnico tem condições para sonhar ser uma universidade. Deixe-me então responder-lhe melhor, ainda primeiro à questão anterior. Já o ano passado, o Politécnico, quando reformulou o seu plano estratégico, e neste plano estratégico foi um plano discutido em toda a comunidade, não só em metodologias de focos grupos, mas discutido em toda a comunidade. E juntamente com este plano estratégico houve outros instrumentos de planeamento que eu próprio vi praticamente toda a gente. Fui às escolas, estive lá longamente. E neste plano estratégico há algumas coisas
há uns anos atrás seriam difíceis de atingir. Por exemplo, serviços partilhados. Por exemplo, a convergência e a convivência ao nível de diferentes unidades orgânicas com as mesmas equipas de investigação. Com a participação de diferentes unidades orgânicas nos cursos. E neste momento já temos. Temos cursos transversais dentro do Instituto, mas que não foram impostos top-down. Então, se a professora está a dar uma volta para me dizer que sim, gostava de ter o Politécnico transformado em universidade. Eu não gostava, por isso a primeira questão, a coesão interna é algo que está definido e subscrito por todas as escolas e aprovado em Conselho Geral, uma marca e uma imagem comum, um percurso e uma identidade comum, da qual todo o Instituto hoje percebe que juntos, como sempre na vida, somos mais fortes do que isolados, e as vantagens de trabalharmos em equipa, isso está assegurado. A questão de queremos ser universidade. Paulo, isto não é uma coisa que nós um dia acordamos e nos dizemos, olha, vamos ser universidade, não é? E não é um mero capricho. O Politécnico Porto quer ser universidade, ponto 1. Porque só com esse estatuto consegue ver removido do seu caminho um conjunto de mecanismos artificiais que tolhem o seu desenvolvimento e não lhe permitem cumprir aquilo que é capaz de cumprir. Muito bem, já percebi perfeitamente. Iremos escalpelizar um bocadinho essa questão mais adiante. Eu gostava que, num instantinho, pudéssemos, para os nossos telespectadores, fazer uma radiografia rápida do que é o Instituto Politécnico. Já dissemos que tem 7 escolas. Quantos alunos é que tem nesta altura? 18.200. 18.200, sendo que cerca de 1.000, se bem sei, são estudantes internacionais. Essa questão dos estudantes internacionais leva-me a um dos fatores que seguramente será decisivo para esse seu objetivo, que me parece já claro, de querer caminhar para uma universidade, que é o da internacionalização. Qual é a estratégia, enfim, numa resposta rápida, por favor, sim, do Politécnico para isso? A nossa estratégia de internacionalização é uma estratégia muito forte. Tão forte, por exemplo, há coisa de um mês, tivemos aprovado um projeto internacional no valor de 2.100.000 euros, na qual há uma colaboração intensa do Instituto Politécnico do Porto em rede com um conjunto de instituições de ensino superior americanas, das melhores do mundo, e com empresas. O nosso projeto de internacionalização é uma realidade presente no conjunto de graus conjuntos que temos com dezenas de instituições, quer europeias, quer brasileiras, quer da América do Sul, quer agora também em negociações com algumas da América do Norte. O nosso projeto é presente numa rede fortíssima de investigação e de investigadores que temos. Há bocadinho depois perdi-me, deixe-me só voltar atrás, referia-lhe aquele projeto, porque esse projeto envolve uma rede de mobilidade de 100 investigadores. É por isso é que eu lhe falei nesse projeto. Este passo da internacionalização também já está sedimentado o suficiente, digamos assim. Não há nada que esteja conquistado na vida. Claro. Eu costumo dizer muitas vezes que assim, isto não são estados a que chegamos, são processos permanentes e que temos que cuidar deles e nós temos ambição. Eu podia dizer-lhe, ainda há muita coisa para fazer, e há muita coisa ainda para fazer, que estou muito orgulhosa da minha comunidade de 22.000 pessoas, unida, forte, com arrojo, combativa, muito mobilizada para celebrar os nossos 30 anos, não como a Escola de Educação, ou o ISEP, ou como o SCAP, mas como o IPP. Estou muito orgulhosa disso, de termos uma programação forte do que queremos ser no futuro. Isso estou muito orgulhosa. Muito bem. Esse orgulho também tem que se medir em resultados concretos. Claro. Perguntava-lhe qual é o nível de atratividade do Instituto e qual é o nível de empregabilidade do Instituto nesta altura. O nível de atratividade do Instituto é altíssimo. Como há bocadinho lhe dizia, nós temos algumas das nossas escolas que enchem logo na primeira fase a 100%. O caso das artes, o caso das tecnologias de saúde, o SCAP com os cursos das ciências empresariais e outras que ficam perto disso, que nos posicionam de uma maneira muito simples.
nós, em termos nacionais, somos a 5ª instituição de ensino superior mais atrativa. À nossa frente estão as universidades centenárias do Porto, Lisboa e Coimbra e a Universidade Nova. Ninguém está mais. Nós temos uma atratividade fortíssima e os nossos alunos, muitas vezes, vêm de zonas, também depende do tipo de curso e da especificidade, que é uma das características importantes que se calhar iremos falar, não nos politécnicos. É uma característica importante das instituições, é a sua especificidade como capacidade de serem atrativas. E, por exemplo, no caso da ESMAI, nós temos alunos que vêm de todo o país ou do estrangeiro logo diretamente para cá. Empregabilidade, Sra. Professora. A empregabilidade. Qual é o nível de empregabilidade? Eu vou-lhe responder abertamente. Quando se fala em empregabilidade, normalmente, e a DGES fez um trabalho sobre isto que até publicou, esta empregabilidade é medida não pela empregabilidade, mas pelos inscritos como desempregados nos centros de emprego. É assim, são os estudos que existem em termos nacionais sobre a questão da empregabilidade no ensino superior. São estudos que têm muito grau de contingência, porque, repare bem numa coisa, uma instituição que tem muitos diplomados terá sempre mais desemprego do que uma instituição muito pequenina. Há instituições de ensino superior em Portugal, e esse é um dos graves problemas que nós temos, têm 2.000 alunos, não é? Ou 3.000. E há outros fatores que agora vou ultrapassar. Só para responder abertamente assim, o Instituto Politécnico Porto, nessa referência, está absolutamente na média nacional. Que é? Que é 11%. Estamos em 11º lugar entre as instituições universitárias e politécnicas. Também gostava de dizer outra coisa, que é muito significativa aí, é que encontra... quando se faz uma leitura deste género, que é os inscritos no centro de emprego, encontra uma baixíssima. Sabe quais são as instituições que estão à frente? A Universidade dos Açores e da Madeira. Claro. Sabe que há instituições que eu não me passa por a cabeça dizerem que são piores que o Instituto Politécnico do Porto, como, por exemplo, a Universidade do Porto ou a Universidade do Minho, e estão abaixo. Porque também tem muito a ver com a zona onde estão inseridos. Porque muita da empregabilidade faz naquela região. E é muito diferente de estar em Lisboa e Val do Tejo... Estar em Bragança, por exemplo. Claro. Claro, evidente. Agora, há outra coisa que eu queria dizer. Nós também temos os nossos estudos internos. Que não coincidem com os estudos nacionais. Não coincidem, assim. nem nenhuma das instituições coincide. Nos nossos estudos internos, o último que fizemos foi ano passado, são estudos mais frágeis porque o número de pessoas que respondem diminui sempre. Não é? E por isso é que eles são mais frágeis, mas são mais seguros porque fazem o acompanhamento dos antigos alunos, os nossos diplomados. E esses estudos dão um nível de um nível de empregabilidade mais alto, um nível de desemprego mais baixo, que ronda acima de 70%. Muito bem. Sr. Professora, se há coisa para a qual o Politécnico, julgo eu, é absolutamente decisivo, o Politécnico não, os Politécnicos no país, é para aquilo que nós comumente chamamos a coesão territorial. Isto é, como é que os politécnicos se transformam em produtores de conhecimento que depois dá ou não valor acrescentado em determinadas regiões. Há um estudo recente, ou relativamente recente, que aponta para, enfim, basicamente diz que o PIB concelhio de alguns politécnicos sobe por força da existência deles. Aquilo que eu lhe queria perguntar é se também o Politécnico do Porto tem algum estudo que possa demonstrar a sua importância para a coesão territorial, sobretudo da região norte, neste aspecto. Esse estudo que eu conheço e que existe e que foi replicado em várias instituições, cheguei a contactar os autores do estudo, a ver se estariam interessados em fazê-lo para o Porto. Não estão porque é muito difícil. É muito difícil. É muito mais fácil ser capaz de isolar o impacto que tem uma instituição de ensino superior numa localidade onde existem muitos poucos instituições ou equipamentos, e existem poucos, infelizmente, do que numa, digamos, uma metrópole grande, claro, e uma metrópole onde existem outras instituições de ensino superior, onde é difícil isolar essas variáveis de uma forma tão rigorosa. Agora, temos, com certeza, outras formas de compreender o trabalho de fundo que o Instituto Politécnico faz e da maneira como se reposiciona a nível regional. Não é? Isso nós temos. Quer dar um exemplo, por favor?
Olha, dou-lhe vários, mas, por exemplo... Estamos a ficar já com o nosso tempo apertado. Olha, dou-lhe um exemplo muito simples. Nós temos um polo, que é uma escola nossa, que está assediada, que tem como função, digamos, a grande função dessa escola é o apoio ao tecido empresarial de pequenas empresas na região da CIM do Tâmega e Sousa, e neste momento, em parceria com a CIM e com o Conselho Empresarial do Tâmega e Sousa, essa escola, que é este GEF, está a fazer todo o back-office do balcão do empreendedorismo uma rede de empreendedorismo da rede de empreendedor que assim está a promover. Sim, senhora. Sra. Professora, as conversas são como as cerejas, de facto, e já vamos um bocadinho adiantados na nossa conversa. Há duas ou três questões que eu tenho que lhe colocar, e uma delas é recorrente, mas tem mesmo que ser. Porquê é que, na maioria da população, acho que se pode dizer isto sem grande exagero, os politécnicos ainda continuam a ser vistos de soslaio, isto é, quase como o parente pobre do ensino? Porque o Estado tem feito o suficiente para diminuir o estatuto do Politécnico em relação ao superior, ou há também aqui um grau de culpa do Politécnico por, de alguma forma, se ter divergido daquilo que era a sua função essencial, um ensino mais técnico, mais profissional, mais ligado ao tecido empresarial e à coesão territorial? Eu tinha muita vontade de fazer a pergunta ao contrário, quer dizer assim... Mas não faça, não ponha nessa situação. Não, quero dizer-lhe assim, e acha que essa definição dessa missão atribuída ao Politécnico é uma missão capaz de, no terreno, existir como diferenciadora face ao ensino universitário? Isto é, o ensino politécnico é o ensino que trabalha com as regiões? As universidades não trabalham com as regiões? As universidades hoje não têm, e sempre tiveram, uma vocação profissionalizante? Então, diga-me, um curso de arquitetura ou de medicina não são profissionalizantes? O que eu julgo é uma falsa questão, portanto, para si. É uma questão que desde o princípio foi colocada em termos absolutamente errados. Porque quando se tenta distinguir a missão, quando se olha se atenta ao que está escrito, quer na lei de bases, quer no regime jurídico das instituições de ensino superior, a missão das duas instituições diverge formalmente numa coisa, é que numa universidade está com a investigação tout court e no caso dos politécnicos é a investigação orientada. Como sabe, isso epistemologicamente, isto é, em termos de conhecimento, não existe, e muito menos na prática. E mesmo as universidades mais clássicas, há muito que fizeram, e bem, e num trabalho altamente meritório, esse caminho, a abertura ao exterior. Eu vou proibir a FEUP de se relacionar com a EFASEC? Claro. Eu vou proibir a universidade, seja ela qual for? Não. E depois esta indistinção que existe ao nível da vocação tinha algum sentido durante algum tempo, porque havia um portfólio informativo que era mais politécnico e outro era mais universitário. Ora, esse portfólio informativo confundiu-se nos últimos tempos e então nos últimos anos com uma grande aceleração. Repare, você tem universidades que lecionam porque se tornaram atrativos alguns cursos tradicionalmente politécnicos. É o caso da contabilidade. Essa confusão, é verdade. Não é só essa confusão. Há outras, com certeza. Há muitas confusões que fazem com que eu lhe possa dizer que seguramente no terreno a realidade ultrapassou isso tudo. Muito bem. Sra. Professora, temos tempo para mais duas perguntas daquelas rapidinhas. Eu gostava de lhe perguntar se atreve de 0 a 10 a dar uma nota ao atual Ministro do Ensino Superior, Nuno Crato. Naquilo que tem a ver com, obviamente, o tratamento do Politécnico, em primeiro lugar, e depois com aquilo que tem sido a sua visão para todo o ensino em Portugal. Eu acho que esta tutela e outras, mas particularmente esta, não cuidou de uma coisa essencial, é o cuidar da rede. Nós temos uma rede de ensino superior, anuncia-se sistematicamente que é necessário reorganizar a rede, mas aquilo que se verifica de base e na realidade é, além de ser misturado tudo, de maneira que já não é possível regressar ao ponto da distinção de alguma coisa entre politécnico e universitário, ainda que, Paulo, deixe-me que lhe diga, há instituições universitárias e instituições politécnicas e instituições politécnicas. Mas isso é natural que assim seja. Portanto, a falha da construção dessa rede Agora, é a principal esta rede, da parte da tutela, além de não ter sido cuidada, prometeu uma reforma da rede várias vezes, não a fez,
e além de não o ter feito, não foi capaz de sustentar aquilo que você há bocadinho referia. O nosso país, o problema de perguntar o desenvolvimento do interior não é um problema dos politécnicos ou das universidades do interior, porque não são os politécnicos ou as universidades do interior, é um problema do país. Claro. E é assim, essas instituições são importantes, mas é preciso terem a escala e terem um projeto próprio de desenvolvimento. Portanto, a professora que dava negativa ao professor Nuno Crato. Eu não queria dar notas. Muito bem, muito bem. Sra. Professora, numa palavra, escolha uma palavra, por favor, para definir aquilo que gostava que fosse o Politécnico de hoje a 30 anos. Jovem, inventivo, criativo. Muito bem, são 3, mas acho que retratam bem aquilo que pode ser e deve ser o Politécnico do Porto. Sra. Professora, foi um gosto mais uma vez tê-la aqui. Também. Que as comemorações corram bem, porque são obviamente muito importantes, não só para o Politécnico, como para toda a região e obviamente para o país. O Politécnico do Porto, tão bem comandado pela Sra. Professora, se me permite a opinião, merece isso e a região e o país também. Muito boa noite, muito obrigado. O país merece. O Politécnico do país. Muito bem.